Olá, meus irmãos, vamos dar início agora ao capítulo 10 de Romanos, dando sequência ao nosso estudo desse livro. Gostaria de, para iniciar, ler com vocês capítulo 10, verso 1, palavras do apóstolo Paulo. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Eu quero aqui chamar a atenção para um aspecto da vida de Paulo. Ele era conhecido como o apóstolo dos gentios. Assim como Pedro foi mais voltado para ministrar o evangelho, para ensinar e falar do evangelho para os judeus, Paulo tinha uma ênfase maior no seu ministério voltado aos gentios, aos gregos, aos povos que habitavam ali, que não vinham da descendência abraâmica. E o que é interessante aqui é que ele clamava pelo seu povo. Paulo amava o seu povo. Tanto é que sempre quando ele chegava em uma cidade, ele sempre, a princípio, anunciava aos judeus na sinagoga. Geralmente ele era rejeitado, ele era questionado, muitas vezes ele correu risco de vida. No entanto, ele tinha um amor profundo por esse povo. Então, por isso que ele diz aqui, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles. Deles quem? O seu povo, os judeus. E Paulo era um homem extremamente culto. Ele dominava 3 culturas, a cultura grega, a cultura romana e o próprio judaísmo também. Então foi um homem chamado por Deus estrategicamente para ministrar dentro dessa diversidade cultural que existia ali naquela região. E ele, com muita propriedade, soube usar os elementos culturais dessas culturas, dessas etnias, para poder anunciar o Evangelho. Capítulo, verso 3 agora, vamos ler. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. E aqui, esse verso se refere aos judeus, que infelizmente estavam tão próximos da revelação de Deus. Nenhum outro povo na história da humanidade teve uma proximidade tão grande com os princípios de Deus, com a lei de Deus. Eles receberam a Torá, receberam a palavra escrita, receberam todas aquelas manifestações que foram mostradas ao povo através de grandes personagens bíblicos, como o caso de Abraão, no caso de Davi, no caso de Moisés, o libertador, dos profetas, dos reis, dos sacerdotes. Enfim, Deus deu esse privilégio a esse povo de ter acesso a essas informações e a essas experiências com o Eterno. Então, mesmo assim, é um povo que não compreendeu, não assimilou a justiça de Deus e acabaram estabelecendo a sua própria justiça, baseada no orgulho, baseada muitas vezes em questões culturais pré-concebidas, baseada na influência que eles recebiam dos povos ali daquela região, que tinham uma origem politeísta, idólatra, e que depunham contra os princípios de Deus e contra a sua lei. Foi algo muito triste que aconteceu com o povo de Israel. Todavia, em momento algum, Deus desistiu desse povo, Deus investiu nesse povo, enviava os libertadores, como no caso dos juízes. Vários juízes foram sendo levantados para libertar o povo da opressão dos seus inimigos. Levantou Moisés, levantou Davi. Enfim, toda a história do Velho Testamento é a história de um Deus buscando revelar a sua glória a um povo. Um Deus tentando resgatar esse povo da sua vã maneira de viver. Vamos dar uma olhada agora no verso 9. No verso 9 do capítulo 10 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu chamo a atenção aqui para 2 ênfases nesse versículo. Em primeiro lugar,
confessar. Confessar, verbalizar a fé em Jesus, naquela época tinha um peso de um contrato que era estabelecido. Uma declaração pública comprometia aquela pessoa à declaração. É diferente dos dias de hoje, né, que a palavra das pessoas não tem valor algum. Mas naquela época, a palavra, quando haviam testemunhas, tinha um valor significativo. Hoje em dia existem os contratos que são registrados nos cartórios. Você vai comprar um imóvel, tem lá a escritura registrada, tem lá a matrícula do imóvel, onde os registros de tudo que acontece com o imóvel fica ali no cartório de registro de imóveis. Enfim, existem aparatos, né, tecnológicos inclusive, que garantem, né, o cumprimento de um compromisso. Naquela época, a palavra diante de testemunhas tinha um peso contratual. Então aqui fala sobre confessar a Jesus, não só como o nosso Salvador, mas também como o nosso Senhor. Muitos param no Jesus Salvador. Jesus salvou a minha vida, eu já estou salvo, eu vou para o céu e eu estou tranquilo. Mas se esquecem de que Ele não é só o nosso Salvador, mas Ele é o nosso Senhor. Nós nos submetemos ao senhorio de Jesus, e isso é o que vai fazer com que nós caminhemos, andemos de forma que sejamos agradáveis a Deus e possamos resplandecer essa luz de Cristo para os outros também que nos cercam. Então, duas ênfases importantes aqui. Não basta apenas confessar, mas é necessário também crer no coração. Não é algo que nós simplesmente falamos, um discurso bonito, uma retórica bonita, mas é algo que se produz no nosso coração a partir da fé. Então não adianta nada confessar Jesus se essa confissão não estiver escrita no nosso coração. E aqui eu faço menção a uma expressão que foi cunhada, né, pelo pastor Paul Washer, que fala sobre o decisionismo cristão. Então os cristãos no dia de hoje parece que tentam levar as pessoas a apenas confessar a Jesus. O fato de confessar a Jesus, ou por exemplo, atender um apelo no final de um culto, um apelo que foi feito lá, uma menção que tocou nas emoções das pessoas e elas então emocionalmente se envolvem com aquela situação e são levadas a confessar a Jesus como o seu Salvador. Nem sempre podemos dizer que nesse procedimento houve uma conversão genuína. Até o pastor Paul Washer conta o caso de uma pessoa que o procurou no final de um culto, de uma pregação que ele fez, querendo saber mais sobre Jesus. Ele tinha um compromisso importante, ele cancelou esse compromisso, uma viagem que precisava fazer, e ficou um tempo ainda com esse senhor, falando sobre Jesus, falando sobre o Evangelho, forjando no coração desse homem, né, as características do verdadeiro Cristo. E depois desse processo de algum tempo, ele então espontaneamente entregou a sua vida a Jesus. Então essa forma leviana que às vezes fazemos de levar as pessoas a confessar a Cristo e declarar que houve ali uma conversão genuína, ela deve ser reavaliada à luz da necessidade do crer do coração, não só confessar, mas também crer. E nós vamos ver mais abaixo que a fé, ela vem pelo anunciar da palavra. A fé vem pelo anunciar do Evangelho, né? Antes, porém, vamos dar uma olhada no versos 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Então esses dois versos, 14 e 15, falam sobre a necessidade de um mensageiro, de um portador da palavra. E todos aqueles que têm a experiência da conversão ao Senhor Jesus são chamados a serem esses mensageiros. Não só um pastor, não só um teólogo, mas nós podemos ser esses mensageiros. Nós podemos ter um púlpito dentro dos nossos lares, nós podemos ter um púlpito no nosso local de trabalho, nós podemos ter um púlpito nos nossos relacionamentos. Enfim,
a nossa vida, o nosso estilo de vida também fala do Evangelho. Não só a palavra que sai da nossa boca, mas aquilo que nós fazemos, ou aquilo até que deixamos de fazer, anunciam o Evangelho às pessoas que nos cercam. Certa vez um pregador disse: pregue sempre o Evangelho, anuncie sempre o Evangelho, mas fale somente quando for necessário. Querendo dizer que a nossa vida é um anunciar contínuo do Evangelho, não só as palavras que saem da nossa boca. É muito fácil falar sobre amor, sobre virtudes contidas na palavra, mas viver essas virtudes, viver esse amor verdadeiro e transformar, traduzir esse amor em atitudes, isso requer entrega. Então, precisamos refletir sobre isso. E agora, para a gente finalizar, verso 17: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a matéria-prima para que a fé seja forjada no nosso coração, aquela fé genuína que vai produzir uma confissão pública, uma verbalização de algo que acontece interiormente, ela só é possível através do anunciar da palavra, através da leitura da palavra, do ensino da palavra, através do nosso próprio testemunho público. Muitas pessoas são atraídas a Cristo pelo testemunho público de parentes, de amigos, de pessoas com as quais eles tiveram contato e viram ali, às vezes num olhar, às vezes num abraço, às vezes num interesse que essa pessoa desperte por ela, o amor de Cristo. Então temos que entender que a vida cristã é uma pregação contínua do Evangelho. A vida cristã é uma pregação viva do poder de Cristo, o poder que nos salva e também que nos faz sermos submissos a esse senhorio. Então Jesus, ele nos é apresentado como Salvador e também como nosso Senhor. Obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro.